redenção. Seu significado mais popular é comprar de volta ou libertar. Mas entenda que, antes de nós entrarmos bem a fundo nessa questão da redenção, nós precisamos ter em mente que todo ser humano foi criado por Deus para adorá-lo. Mas não somente isso, mas também para ter comunhão com Ele. E também para nos multiplicarmos, e fomos criados para exercer liderança. Se você prestar atenção, você vai perceber que cada um desses itens é corrompido, atacado pelas obras de Satanás. Multiplicar. Hoje o que mais se prega é que você pode viver sozinho, você pode viver uma vida solitária, você não precisa de família. Adorar, então, você passa muito mais tempo assistindo vídeos, estando nas redes sociais, do que tirar horas e horas buscando a presença de Deus. Mas nós fomos criados para viver uma vida de comunhão com Ele. E a coisa mais difícil que temos hoje em dia é de estarmos em comunhão com Ele. Então a redenção é necessária por causa da ruína do homem, de viver independente de Deus. Olha só o que diz Isaías 52, versos 3. Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. E respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em João 8,34. Então veja assim, o pecado ele entrou dentro de nós estamos corrompidos por esse mal, e isso tem destruído e acabado com os propósitos de Deus para nossas vidas. E a pior coisa é que nós queremos viver independente de Deus. Queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que achamos que é melhor para nós. Nós não temos mais a consciência de que há um Pai Celestial, de que há um Deus Todo-Poderoso, que tem tudo de bom para fazer com que as nossas vidas sejam guiadas da melhor maneira possível. Perdemos isso. Então o pecado dentro de nós destruiu o desejo e a realidade de nos enxergarmos como filhos e servos do Deus Criador de todas as coisas. Uma segunda coisa é que há o desespero do homem. Porque todo homem sabe que separado de Deus dá prejuízos materiais e espirituais. A morte é uma realidade de nós termos nos envolvido no pecado. Ah, mas isso foi Adão, isso foi Eva. Nós, quando digo nesse sentido, eu falo sobre todo o gênero humano. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que o pecado causou na vida de Adão e de Eva. Colhemos na nossa natureza, e infelizmente isso vai trazer consequências terríveis se nós não tomarmos uma postura diante de Deus. Olha só o que diz o Salmo 49, verso 7. O homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. E Miqueias 6,7 diz: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, ou o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Então, quando o homem se vê no desespero espiritual, porque você pode ter tudo de bom, você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter um carro maravilhoso, você pode ter um dinheiro muito bom na conta bancária, mas nada disso compra o real valor da nossa alma ou nos concede a real necessidade que o nosso espírito precisa para ser feliz. Até porque nós somos herdeiros da eternidade, nós temos parte com a eternidade. Ou poderia dizer melhor, nós fomos criados para sermos eternos, a eternidade mora dentro de nós. E de qualquer maneira queremos nos manter vivos. Mas o pecado nos destruiu, tanto materialmente como espiritualmente. Então há um desespero enorme. Às vezes, mesmo a pessoa tendo recursos e tal, ela tenta buscar a sua eternidade da sua maneira, através das suas filosofias, das suas religiosidades, dos seus misticismos,
mas há consequências espirituais. Mas Deus não quer essa realidade para nós. Então, o que aconteceu? Deus nos forneceu, nos entregou um Redentor. As antigas profecias já declaravam essa necessidade de um Redentor. Porque holocaustos, situações místicas, pensamentos positivos, só fazer o bem, isso não nos resgata, isso não nos livra das consequências malignas do pecado que sobrevirão sobre as pessoas que não servem a Deus ou que não conseguem abrir seu coração e viver uma vida de comunhão com Ele. Mas veja o que diz Jó 33, verso 24. Para ser favorável dizer, poupa-o de descer a cova e encontrarei resgate para ele. Ele trouxe, lá como está em Salmo 119, verso 9, ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Então, Deus vem da condição maligna do homem, ele providenciou um resgate para nós. Nós temos condições hoje de herdar a vida eterna, de sermos felizes, independente da situação em que nós estejamos. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, você pode ser alto, você pode ser baixo, não importa quem você seja, não importa a situação em que você esteja, independente de qualquer problema, nós podemos ser felizes. Porque nos foi concedido um Redentor. Mas entenda, essa redenção, ela teve um preço. A redenção, ela foi pelo sangue. A salvação, para nós, pode até se aparentar de graça, mas custou o sangue do Filho de Deus para nós. Às vezes, nós não temos ideia da dimensão que foi o sacrifício de Jesus para nós. No mundo espiritual, se nós pudéssemos ter óculos especiais para ver o que aconteceu no mundo espiritual, talvez você poderia ter ideia do que foi a morte de Jesus para nós, sobre a realidade do universo, sobre a realidade do mundo espiritual. Às vezes, alguns até zombam disso, alguns nem levam em consideração que isso tem de significado na vida espiritual. Às vezes algumas pessoas dizem, é só levantar a mão. Para nós parece bem simples, mas no mundo espiritual custou muito caro. E eu até quero ler com você o que está lá em Efésios capítulo 1, verso 7, que diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de sua graça. E Atos 20, 28 também diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E Hebreus 9:12 afirma: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos e por sua vez, uma vez por todas, obteve eterna redenção. Então Jesus, ele morreu por todos os seres humanos. Por mais que alguns digam, morreu porque quis. Morreu porque se você quiser. Morreu porque se você levantar a sua voz em clamor a Deus, ele lhe fará justificado, como nós já vimos nas lições anteriores. Então, o sangue de Jesus foi o preço que foi pago. O sangue do Filho de Deus, do Criador de todas as coisas, do Senhor poderoso, foi derramado, porque Ele era o único capaz de conceder-nos a libertação das consequências do pecado. A vida tem regras. Nada nessa vida é bagunçado. E uma das regras era que o homem não desobedecesse a Deus na criação. E infelizmente isso aconteceu e bagunçou toda a realidade do universo. E para que nós pudéssemos nos colocar diante da sua presença novamente, da maneira como foi lá no Éden, no começo de todas as coisas, era necessário que isso acontecesse por meio de um pagamento de sangue. Mas ninguém quer dar seu sangue, e aliás, nós não temos nem condições de dar nosso sangue, porque nosso sangue já é contaminado pelo pecado. Não há pureza dentro de nós. Nós não temos
a honestidade, a capacidade de uma vida pura e limpa diante de Deus. Então o próprio Filho de Deus veio, deu o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter o direito a conquistar o reino dos céus. Mas não fica só por aí. Nós podemos entender também a redenção pelo poder. O Espírito Santo, ele é um instrumento que nos auxilia na vida resgatada por Jesus. Olha o que diz Efésios 1, 13, 14. Nele, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E Efésios 4, 10 também diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, haverá o grande dia que nós seremos de fato resgatados. Nós fomos justificados, nós fomos santificados, nós fomos transformados, nos convertemos, mas isso tudo no aspecto espiritual. Mas vai chegar um dia em que nós seremos de fato transformados pelo poder de Deus numa realidade espiritual que não só nos dará condições de ter comunhão muito próxima mesmo, de estarmos frente a frente com Deus, como também nos garantirá a eternidade. E nessa caminhada para esse processo, o Espírito Santo vai atuando dentro de nós, nos concedendo a capacidade de viver essa realidade, já praticando ela no dia a dia. O Espírito Santo vai nos guiando, vai nos moldando, vai nos orientando, vai nos corrigindo, para que nós possamos viver aquilo que nós viveremos eternamente. A redenção também da iniquidade. Todo o sacrifício de Jesus na cruz nos fez puros aos olhos de Deus. Quando lemos Tito 2,14 é interessante. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E 1 Pedro 1,18 também diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Então, quando nós somos resgatados por Deus, quando nós somos libertados por Deus, nós fomos purificados aos olhos do próprio Criador. Ele já não nos olha como pecadores, mas como servos, como pessoas dignas do seu reino. E isso é maravilhoso. Se tem uma coisa que todo aquele que é resgatado por Deus não consegue deixar de fazer, é de servi-lo. É por isso que nós fazemos célula, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós ajudamos no templo, é por isso que nós nos envolvemos em ações sociais, porque a bondade de Deus passa a ser uma característica nossa. E isso é interessante porque quem venceu a iniquidade faz coisas boas. É por isso que nós nos dedicamos em fazer coisas maravilhosas para glorificar a Deus. Porque ele já, aos seus olhos, nós fomos purificados, nós fomos resgatados. O sacrifício de Jesus nos fez puros aos olhos de Deus. Uma outra questão é a redenção da maldição da lei. Hoje, as maiores regras que possuímos como cristãos é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e as orientações do Espírito Santo, que se revela a nós de diversas formas. Quando nós lemos Gálatas 13, 3 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Antigamente, para se ter o favor de Deus, para que se pudesse alcançar a salvação, deveria se viver debaixo de diversas regras estabelecidas no Velho Testamento para que o homem pudesse viver. Deveria matar cordeiros, deveria vestir certas roupas, deveria ter algumas condutas de alimentação, de limpeza, para que ele pudesse herdar o reino dos céus.
A redenção nos libertou desse tipo de postura. Hoje nós vivemos sob a orientação dos ensinos de Jesus. E é por isso que é muito importante que você leia a palavra, para que você estude a vida de Jesus, porque o maior exemplo que nós temos não são os pastores, não são os obreiros, não são os crentes. Há um grande erro nosso de querer ver o exemplo de outros seres humanos. Não. Nosso maior exemplo é Jesus, os seus ensinamentos, suas posturas e o Espírito Santo falando em nosso coração. Porque tem coisas que o Espírito Santo fala para nós que não fala para outras pessoas. Se o Espírito Santo autorizar você a estar em certos lugares, esteja lá. Se não autorizar, não vá. Então, há momentos na sua vida cristã que você precisará se deixar apenas ser guiado por aquilo que Jesus ensina e por aquilo que o Espírito Santo fala em seu coração. O exemplo de homens não é padrão para nós. Isso muita gente tem errado, muita gente tem falhado em se deixar guiar por homens. Mas nós temos Jesus. As pessoas até não andam mais na maldição da lei de antigamente, mas querem seguir a lei dos homens, o exemplo dos homens. Mas nós temos a Cristo a quem devemos nos espelhar. E por último, a redenção do corpo. Uma das últimas manifestações do poder de Deus e da redenção que Ele entregou aos homens acontecerá nas nossas vidas no futuro. Olha o que diz Romanos 8:23. E não só isso, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E olha o que diz Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você aceita Jesus, quando você passa pela transformação que Ele faz dentro de você, quando você demonstra a sua conversão nos seus atos, quando você toma posse da justiça de Deus na sua vida, a redenção virá para você. Você será transformado. Uma das últimas coisas que acontecerão nas nossas vidas espirituais é a entrega de um novo corpo para nós. Esse corpo aqui não será usado na eternidade. Ganharemos uma outra maneira de alojarmos a nossa alma, o nosso espírito, e isso nos fará eternos, sábios, conhecedores. Então haverá vários benefícios para aqueles que servem a Deus, se mantêm fiéis a Jesus. Então, que possamos valorizar aquilo que o nosso Pai, aquilo que Cristo Jesus realizou em prol de nossas vidas. Podemos não ser perfeitos, porque imperfeição não há nesse mundo, mas que possamos estar sempre batalhando, lutando dia após dia para alcançarmos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus sabe quem é o esforçado, Deus sabe quem são aqueles que são dedicados. Porque uma criança, ela pode até, às vezes ficar patinando para poder andar. Mas um dia ela aprende. Um dia a salvação será concretizada sobre nós. A redenção nos será uma realidade. E viveremos da maneira como realmente devemos viver. Nós fomos criados para a eternidade, desde o começo. E se você gosta de ter comunhão com Deus, se você gosta de ser guiado pelo Espírito Santo, será um prazer, uma alegria imensa a eternidade para as nossas vidas. Então, que essas palavras fiquem guardadas no seu coração, ok? E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esqueça de dar um like no vídeo. E esse estudo está disponível aqui para você no link abaixo. Você pode pegar esse estudo, dar para algum amigo seu, você pode ministrar na sua igreja. Melhore a mensagem, porque aqui não dá para ministrar por muitas horas. Mas você, lá na sua casa, baixe o PDF e ministre da maneira que o Espírito Santo lhe conceder capacidade para fazer, ok? Que Deus abençoe você.